Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós estamos trazendo para a nossa discussão o tema da multiplicação das armas e dos clubes de tiro na sociedade brasileira. Há um número crescente de civis que têm armas pesadas nas mãos, né? E nós estamos interessados em saber como é que é a dinâmica desse processo. Se isso está crescendo e que papel tem esses clubes de tiro hoje em dia, que também se multiplicam no Brasil. Para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que estão estudando e estão envolvidas com essa temática há algum tempo. Eu quero apresentar para vocês o Roberto Uchoa. O Roberto Uchoa é policial federal, é sociólogo, é mestre em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, especializado em Gestão de Segurança Pública, foi chefe do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal no Norte e Noroeste Fluminense, é pesquisador do Núcleo Cidade, Cultura e Conflito da Universidade Estadual do Norte Fluminense, associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e lançou o ano passado seu primeiro livro, Armas para Quem? A Busca por Armas de Fogo. Muito obrigado, Roberto, por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com você nessa conversa. Quero também apresentar para vocês Lenin Pires. Lenin é antropólogo, é doutor em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Ele atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em antropologia, justiça e segurança, sociologia e direito, todos na Universidade Federal Fluminense. É pesquisador e foi diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Muito obrigado também, Lenin, por estar com a gente aqui. É ótimo poder contar com vocês dois nesse papo. Um papo, aliás, que preocupa, né? Quer dizer, armas pesadas nas mãos de civis. Roberto, você pode contar para a gente a extensão desse volume de armas e por que a população civil está comprando armas assim? Primeiro, agradecer o convite, Silvio. Está conhecendo também o Lenin pessoalmente, virtualmente, né? Mas podendo nos ver aqui. Eu era chefe do setor de armas do Norte Fluminense, e eu vivi essa transição de 2017. Ela começa em 2017, antes da chegada do Bolsonaro ao poder, quando, ainda no governo Temer, é criada uma coisa chamada porte de trânsito. O que é isso? É uma medida, uma portaria do Exército que permitia que as pessoas que frequentassem clubes de tiro fossem armadas até o clube de tiro. Mas armadas em que sentido? Claro que elas sempre foram armadas, carregando suas armas. Mas elas iam com essas armas desmuniciadas, guardadas dentro do carro, e só carregavam essas armas dentro do stand, dentro do clube de tiro. Com essa medida do Temer, as pessoas puderam passar a transitar entre a sua casa e o clube de tiro com essa arma pronta para uso, junto a si, e para uso imediato. Então foi uma mudança que é importante nesse cenário e que só é agravada com a chegada do Bolsonaro ao poder, que é onde a gente vê logo nos primeiros dias de governo, vários decretos são publicados facilitando, flexibilizando o Estatuto de Desarmamento, na medida em que permitiu que as pessoas pudessem comprar uma grande quantidade de armas. Então, são dois momentos marcantes no mercado de armas. Essa medida do Temer, que muda o cenário na questão do tiro desportivo, dos clubes de tiro, e a gente, na conversa, vai poder falar um pouco mais sobre isso, como essa expansão de clubes de tiro tem sido uma coisa impressionante no país, e a questão das armas para defesa pessoal. Para quem está nos assistindo, o telespectador entender, nós temos hoje no país dois sistemas de armas. Nós temos o sistema da Polícia Federal, chamado Sinarme, que regula as armas que são adquiridas para defesa pessoal. É onde eu trabalhei. E você tem um sistema chamado Sigma, do Exército, que é onde regula os atiradores desportivos. Conforme você falou na entrada, houve um crescimento impressionante no número de armas. E esse crescimento foi nos dois sistemas.
tanto no Sinarme quanto para o Sigma. As pessoas estão comprando muito mais armas de fogo para a defesa pessoal e também para esses clubes de tiro. E essa é a preocupação que a gente tem tido, quem estuda segurança pública, porque é uma enorme quantidade de armas que está entrando em circulação e o nosso passado já mostrou o perigo que a gente enfrenta sempre que tem uma corrida armamentista desse tipo. Obrigado. Lenin, eu tenho aqui uma informação de que nós estamos falando de 1.018.952 armas registradas por civis, agora, dado de março desse ano. Né? Que tipo de armas são essas e por que esses civis estão se armando, na sua opinião? Bom, essas são as armas registradas, né? Eu acho que o Roberto pode falar melhor do que eu, mas você tem armas de grande porte, como rifles, mesmo chamados pré-fal, você tem pistolas, né? Pistolas dos mais variados tipos, variados calibres. Agora, o que mais me preocupa não é tanto o que está registrado, né? Como você sabe, eu tenho me dedicado a estudar os chamados mercados informais. E, geralmente, quando você tem um crescimento de um mercado legal, um mercado, né, que está regulado, você tem a esteira de muita informalidade. Então, eu me pergunto, na verdade, quais são as armas que estão entrando no país a partir desse mercado, desse comércio de armas, né, do ponto de vista informal, ou seja, aqueles que não estão registrados, mas que fazem uso dessa distribuição, desse sistema de distribuição, haja vista que a indústria bélica no mundo é aquela que mais cresce, né? Aquela que mais cresce e vai criando também cada vez mais obsolescência. Tem armas que vão se tornando obsoletas muito rapidamente e, pelo que a gente percebe, elas tendem a entrar, né, em países como o nosso e tanto nas mãos desses colecionadores, desses atiradores, mas também de outros atores que se valem desse mercado para se armar e atuar, né, na atividade de segurança, muitas vezes informal. Se você parar para pensar quais são os estados onde tem o maior número de clubes, você vai perceber que são estados onde os conflitos armados são bastante significativos, né? Particularmente no que concerne a conflitos agrários. Léo, se você me permite fazer uma contribuição rápida, Claro. O número que você citou de armas, de 1 milhão, a gente teria um número que está bem maior que isso. Eu acho que o último dado de armas registradas no Sinarme, vamos dizer, pessoas que adquiriram as armas junto à Polícia Federal, para defesa pessoal. Esse número já estaria em mais de 1.200.000. E os CACs, que são os atiradores esportivos, que têm armas registradas junto ao Exército, já passou de 700, 800 mil, se eu não me engano, e estava para chegar em 1 milhão. Porque o número de aquisição de armas é assustador. Eu trabalhei nesse setor durante 5 anos. O meu livro ele começa a ser escrito na pesquisa de mestrado nessa mudança, e a gente não tinha uma demanda reprimida no legal. É isso que o Lenin falou. A minha grande preocupação é essa conexão entre o mercado legal e o ilegal. E a gente já tem casos de pessoas que estão comprando armas diretamente para fornecer para o crime organizado, seja para facções, seja para milícia. A gente teve um caso no Rio de Janeiro de um homem que foi preso, ele tinha adquirido 26 fuzis e 21 pistolas para vender diretamente para o Comando Vermelho. Então é muito importante essa fala do Lenin sobre essa conexão entre os mercados legal e ilegal. E a gente tem que pensar, há necessidade de alguém adquirir 30 fuzis e 30 pistolas? Não faz sentido. Entendeu? Acho que esse é um tema que a gente tem que bater muito, para que o pessoal entenda a loucura que a gente está vivendo na questão das armas. Nos Estados Unidos nós estamos tendo todo dia, né, eventos de assassinatos por conta, inclusive, da facilidade dos acessos a armas mais pesadas, né? Roberto, aproveitando o seu trabalho, nós temos um perfil de quem compra essas armas? Quem é essa pessoa? É um homem? É de meia idade? É de classe média? O que é, hein?
Exatamente. O meu objetivo, né, nessa pesquisa para o livro foi exatamente conhecer quem são as pessoas que estavam adquirindo arma de fogo junto à Polícia Federal e também nos clubes de tiro. Eu frequentei clubes de tiro, eu fiz levantamentos, questionários, observei como é que é a dinâmica do pessoal, e realmente são homens de classe média, e a gente tem uma diferença que eu vou pontuar já, de classe média, nível superior, nível médio, nível superior, normalmente residem em locais mais seguros. Isso é um dado importante, porque as pessoas que moram nas regiões mais seguras são justamente as pessoas que estão adquirindo armas de fogo, não são as pessoas que vivem em locais mais violentos. Isso foi algo que me chamou muita atenção. E algo que eu achei muito relevante é que, durante a pesquisa, eu percebi a mudança desse cenário. Porque o tiro, por exemplo, o tiro desportivo, ele é um esporte caro. A arma de fogo é um bem caro, a munição ela é cara. Só que, com a previsão desse porte de trânsito, dessa possibilidade de andar armado, um outro público começou a chegar, que é o público de baixa renda, um público de menor escolaridade, é um público que se inscrevia como atirador desportivo, mas não queria praticar o esporte, porque sequer teria condições financeiras para tal. Mas é um público que queria andar armada. Eram pessoas que queriam circular pelas cidades armadas. E a gente começa a ver essa mudança durante a minha própria pesquisa, onde você tinha um clube de tiro com 70 anos de fundação, com um público de 100 e poucos filiados, e você vê logo que foi aberto um outro clube, em 2 anos já chegava a 500 filiados, hoje já passou de 1.000 e tantos, com um público que não queria praticar o esporte, um clube que tinha 4 pistas de tiro para você só justificar o ir e vir armado. E isso explodiu. De 2019 para cá, está se abrindo um clube de tiro por dia no país. Tem clubes de tiro funcionando 24 horas, para que a pessoa tenha justificativa de andar armado 2 horas da manhã. Ou alguém acredita que a pessoa vai querer 3 horas da manhã e disparar arma de fogo. Então, isso é impressionante. Uma fórmula que o governo encontrou de distribuir armas de fogo e possibilitar que 500 mil de pessoas circulem armadas, burlando o Estatuto de Desarmamento, de certa forma. Isso é interessante, Silvio, porque o Brasil, em média, tem 9 clubes por 1 milhão de habitantes, né? Essa é a média. Mas a distribuição pelo país, por exemplo, enquanto no Rio de Janeiro ou São Paulo, né, que tem grandes capitais, tem grandes regiões administrativas, você tem 4 ou 5 clubes por 1 milhão de pessoas. Em Santa Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul, nós estamos falando de 30 clubes por 1 milhão de pessoas, 27, 20, ou seja, você tem uma concentração desse tipo de aparato, né, em lugares onde igualmente se percebe muito pouca tolerância para com a diferença. Né? São lugares onde esse discurso de intolerância, particularmente para com pobres, particularmente para com negros, né? Tanto do ponto de vista da política, mas também do ponto de vista da atuação do judiciário, né? Você percebe, e me parece que esse tipo de aparato possibilita ampliar aquilo que a gente entende por obstrução discursiva, né? Que tanto você percebe no âmbito do judiciário, mas me parece que no momento que você busca uma arma, você realmente está, de certa forma, buscando indicar que está apto ou está interessado em colocar termo a qualquer discussão, a qualquer dialogia para com a diferença. É muito preocupante isso que a gente está vivendo no país. Olha, nós temos aqui um registro de 1.941 clubes de tiros nesse momento no Brasil. É um dado do Poder 360, né? Um site aí. Eu queria entender um pouco como é que funciona. Roberto, você tinha dito que o clube se mantendo aberto justifica a circulação das pessoas armadas e com as armas municiadas já, né? Quer dizer, esses clubes de tiro, eles servem para quê? Eles agregam gente? Eles têm atividades coletivas? Como é que é? Realmente, os clubes de tiro mais antigos, que
foram fundados para a prática do esporte. A gente tem que diferenciar, Silvio, porque houve uma abertura em série de clubes de tiro que a gente sabe que não tem a finalidade da prática do esporte, porque não tem sequer estrutura adequada para isso. Eu vou, por exemplo, te citar 2 de campos que eu frequentei bastante. Um é grande, espaçoso, você tem vários estandes, você tem espaço para tiro ao prato, que é aquela coisa tradicional de se lançar o prato e você tentar acertar. Você tem estrutura de convivência, você tem sala de troféus, você tem registro de competições, você tem isso tudo. Enquanto o outro, você tinha 4 pistas apertadas, com espaço mínimo, fechado, que você vê que quem quiser dar tiro realmente vai lá e vai disparar arma de fogo. Mas você vê que não é um ambiente para congregar, onde as pessoas vão frequentar, onde as pessoas passarão o dia, por exemplo, conforme o outro clube. E essa diferença na pesquisa, no trabalho de campo, ficou muito evidente. Enquanto esse clube mais tradicional, as pessoas iam, levavam famílias, passavam o dia inteiro lá. A pessoa praticava esporte, fazia um churrasco, batia um papo, você tinha uma convivência social ali. O outro, você via que não. As pessoas iam lá, davam um disparo, 2 disparos, assinavam um livro e iam embora. Por que assinar o livro? Porque a pessoa, para ser tirador desportivo, ela precisa comprovar uma frequência aos clubes de tiro para manter o seu registro. Então, essa é a chave do negócio. Você precisa da existência do clube para você manter aquele seu registro com a arma de atirador. E você precisa que tenha vários clubes em diversos locais para que você possa justificar a sua circulação armada. Porque se você, por exemplo, eu estou aqui, eu só tenho registro no clube de tiro que é 20 quilômetros daqui, eu só posso circular armado em tese entre a minha residência, esse clube de tiro e a residência. Agora eu sou registrado em 6 clubes de tiro ao redor do meu estado. Quando eu for parado pela polícia, eu posso dizer que eu estou no Rio de Janeiro indo para Búzios para participar, para dar uns tiros naquele clube de tiro de Búzios, ou ir para Campos, ou ir para o clube de tiro de São Paulo. Então você consegue justificar, em tese legalmente, essa circulação armada. E isso tem incentivado essa corrida por abertura de clube de tiro. Silvio, uma coisa que eu queria notar, eu achei muito interessante o ponto a ponto do Roberto, porque não se trata de demonizar, né, o clube de tiro, a prática do clube esportivo, mas objetivamente tentar entender o que está em torno, quais são as motivações, os interesses, né, do ponto de vista da política, e também se perguntar também sobre essas relações, né? Eu quero lembrar para vocês que dentro dos acontecimentos mais recentes, há o registro de que no Clube de Tiro em Santa Catarina, o filho do presidente, os filhos do presidente, né, tinham o hábito de participar, de frequentar e tudo mais, como também o Adélio Bispo, né? Até hoje é um aspecto pouco discutido, mas assim, o que faz, né? O que faz essa coincidência? É uma pergunta que eu me faço, porque que tipo de relações podem ocorrer nesse lugar? Que tipo de interesses podem abrigar e que motivações podem estar para além do próprio clube de tiro, né? E eu percebo também que é um ambiente extremamente masculinizado, né? Onde, de certa forma, a estética que está ali presente é uma estética, né, de proclamar, né, a masculinidade como valor, por um lado, né, inclusive com objetos que são fálicos na sua conformação, mas, sobretudo, esse ambiente, essa sociabilidade masculina, né, que é, de certa forma, responsável por esses processos conflituosos que muitas vezes derivam em delitos, assassinatos, homicídios, feminicídios, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que essa masculinidade tóxica também tem nesses lugares espécie assim, de santuários, né? E que merece uma reflexão da nossa parte. E, Lene, desculpa. Lene, confirma, isso fica confirmado quando no levantamento que eu fiz, apenas 2% das pessoas que adquiriram armas de fogo junto à Polícia Federal, no período que eu analisei, 2017 e 2018, foram mulheres. Somente 2%. E na frequência ao clube de tiro, somente 10% dos frequentadores eram mulheres e normalmente esposas ou filhas.
não houve nenhuma mulher que foi lá sozinha para a prática do tiro desportivo. Estava sempre vinculada à presença de um homem. E isso confirma o que você fala. É um ambiente altamente masculinizado e altamente conservador também. Eu deixei de citar esse ponto. Há um conservadorismo impressionante nesses clubes de tiro e que até você entende Como esse é que você apoio que eles percebe têm. isso, Roberto? Eu tive muita dificuldade, porque apesar de eu ser policial federal, de eu trabalhar no setor, eu estava me apresentando como um pesquisador de uma universidade pública. Então, todo momento eu era questionado. Você está aqui como policial ou você está aqui como um pesquisador esquerdista de uma universidade pública que só faz balbúrdia? Eu passava o tempo todo nesse... E eu falava, olha, eu não sou da balbúrdia, apesar de ser um pesquisador, mas eu quero mostrar, eu falava isso para eles, é uma coisa que eu pontuar que o Lenin falou. Eu quero mostrar quem vocês são. Vocês são um universo pouco compreendido e pouco estudado. Eu não estou aqui para demonizar vocês, eu não estou aqui para dizer que isso aqui é um antro de loucos ou de possíveis homicidas. Não, eu quero mostrar que são pessoas de classe média, que frequentam, que praticam esporte, e diferenciar vocês desse pessoal que está chegando e que só quer arma de fogo. E eu já lá atrás eu falava, e vocês terão altos custos por causa desse pessoal que está chegando. Porque vão botar todo mundo no mesmo saco e depois vocês não vão conseguir se diferenciar. Para você ter ideia, eu não sou muito bom em números, mas a gente tinha cerca de 100 e poucos mil CACs registrados no país há 4 anos atrás. A gente já passou de 500 mil faz algum tempinho. Esse número deve estar chegando em 600, 700 mil. Olha o crescimento impressionante. Ou o tiro esportivo se tornou esporte nacional de uma hora para outra, ou a gente está vendo realmente uma busca por circular armado. Não é só a busca por armas de fogo, é a busca por andar armado. Eram 94 mil em 2019. Vamos juntar uma perguntinha para você, Lenin, mas depois eu vou fazer a pergunta, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daí você responde. Eu tenho indicações de que uma parte significativa desses CACs são militares e policiais aposentados. Eu não sei se nós temos dados sobre isso, né? Então, eu vou agora pedir a vocês que a gente interrompe 1 minuto para a questão eleitoral, o anúncio, e depois eu volto a falar com o Lenin sobre essa questão. Pronto, Lenin, você está com a palavra. Quem são esses sócios? Eu acho que o Roberto apresentou, né, de maneira muito didática esse perfil, que é um perfil mesmo que tem que ser de classe média, né, porque os custos envolvidos nessa prática, digamos assim, pretensamente esportiva, é da ordem de 8 mil por ano, né, um levantamento que eu fiz, significa que você está gastando aí em torno de R$600 por mês, no mínimo, dependendo do clube, dependendo da quantidade de vezes que você vai, e nesse caso é uma quantidade mínima, né, de uma vez por semana, né, com 2 caixas de balas, etc. e tal, né, 2 caixas de munição. É o mínimo do mínimo. Com relação àquela questão que você fez sobre se eles seriam policiais aposentados, é muito possível, até por conta daquilo que a gente chamou a atenção, da sociabilidade, né? Em geral, esses profissionais são muito mal tratados pelas suas instituições. É uma realidade pouco conhecida do público. Muitas vezes nós demonizamos os policiais, militares, civis, federais menos, né? Mas o fato é que esses profissionais são muito maltratados pelas instituições, são muito mal remunerados, são castigados muitas vezes por imperfeições da instituição, então o que lhes resta é a corporação, ou seja, as relações entre os companheiros, relações de lealdade, para poder lidar, por um lado, né, com essas instituições que lhes punem, com muito pouca tolerância por parte dos setores do judiciário,
e, por outro lado, com uma sociedade desigual, né, muito desigual, que quer prestações de serviços cada vez menos igualitária, né, apontando para que a polícia esteja ali garantindo os seus privilégios. Me parece que um lugar como o Clube de Armas, que, como eu chamei a atenção, é um lugar masculinizado, aonde existem jovens, existem homens de meia idade, pessoas com algum recurso. É um ambiente de sociabilidade, é um ambiente, inclusive, de rememorar os melhores momentos de uma carreira profissional, né? Agora, tem esse problema, né? Um ambiente onde o pensamento pretensamente conservador pode se ampliar para algo que é muito mais complicado, muito mais complexo, que é o reacionarismo, né? O reacionarismo diante do Estado Democrático de Direito, o reacionarismo diante de direitos que deveriam ser observados, né, para lidar com problemas relacionados aos conflitos, aos crimes do país. O que a gente percebe nesses lugares, muitas vezes, são discursos, né, que são muito pouco tolerantes e que acham que o problema da criminalidade tem que se resolver mesmo na bala, né? Parte de uma lógica discursiva, né, e, como a gente pode perceber, a partir de dados disponíveis, muitas vezes sai do discurso para a prática. Roberto, nós temos mais de 500 mil CACs, né? É mais do que o que tem o Exército na ativa, as Forças Armadas, é mais que a somatória das polícias militares dos estados, né? E muda a cabeça das pessoas quando anda com uma arma de porte na mão, né? Quer dizer, você tem algum temor de que esse pessoal armado possa articular alguma iniciativa? Vamos lá. A gente tem uma coisa que é ainda mais impressionante, Silvio, que não é só a questão de a gente ter um aumento no número de pessoas e um aumento no número de armas. O tipo de armas que passou a ser permitido desde que o Bolsonaro assumiu também é um agravante. A gente está falando, por exemplo, você tinha uma limitação de calibre de armas que poderiam ser adquiridas. Hoje, os atiradores e as pessoas que querem arma para defesa pessoal já podem comprar armas que antes eram restritas, as polícias, as Forças Armadas, como revólveres de calibre, pistolas de calibre 45, 9mm, e para os CACs passou a ser permitido a aquisição de fuzis semiautomáticos. A gente está falando, Silvio, não são só em pessoas circulando com a pistola ou com um revólver. A gente está falando que pessoas que podem estar levando dentro do seu carro fuzis. E o número de fuzis vendidos, que conta esse número no próprio site da Taurus, que é praticamente a única empresa que é um monopólio dentro do Brasil, a Taurus vendeu até fevereiro de 2022 quase 60 mil fuzis. A gente está falando em armas que não são feitas para defesa pessoal. Ninguém porta um fuzil para se defender. Entendeu? São armas de ataque. Claro, alguns vão dizer que vão usar para o tiro desportivo. Tudo bem, para a prática do esporte. Mas pessoas estão comprando 10, 12 fuzis. A gente teve caso de um conhecido defensor do armamento, um armamentista famoso, falar numa live que ele estava comprando 15 guarda-chuvas, enquanto a legislação permitia. A gente está falando isso aí, gíria para comprar fuzis. A gente tem um mercado desse tipo de arma impressionante. E a gente tem um projeto de lei que está em discussão, já foi aprovado na Câmara, está em discussão no Senado Federal, que pretende mudar o Estatuto de Desarmamento, que é horripilante. Inclusive, eu estou auxiliando a frente parlamentar que foi criada pelo controle das armas, justamente para evitar a aprovação disso, que praticamente transforma o Exército em um indutor do armamento da população. Isso está previsto dentro do projeto. Quer dizer, é um desvirtuamento tão grande que eu fico preocupado. E isso também é muito culpa do STF, que não coloca em julgamento a decisão com relação aos decretos Bolsonaro, que fica só com uma decisão liminar da ministra Rosa Weber, que suspende somente parte. Enquanto isso, a festa das armas está acontecendo. É um número impressionante. A gente hoje deve estar batendo 1 milhão de armas nas mãos desses atiradores, mas eu não acredito em uma ação conjugada entre esse pessoal para desestabilização da democracia, como muitos temem. Não, eu não vejo essa articulação. Eles têm, sim,
os políticos favoritos deles. Hoje eles estão se articulando em um movimento chamado Pró-Armas, nacionalmente, com o objetivo de elegerem deputados, senadores e políticos que defendam a sua pauta. Porque, no final das contas, eles estão preocupados com eles mesmos. Eu não acredito que eles embarquem em bandeira política de A, B ou C. Eles são muito pragmáticos nisso. Então, eu não acredito numa ação coordenada em que coloque ameaça à democracia ou à sociedade. Eu acho que no ano passado, né, aquela tentativa de golpe em setembro demonstrou bem isso, né, o grau de desarticulação, né, a inexistência de armamentos naquele processo, né, e muita fragilidade por parte do presidente da República e seu grupo, né, na tentativa de instrumentalizar esses grupos. Eu acho que eu concordo com você, quer dizer, de alguma maneira a nossa democracia ela corre riscos, há realmente a tentativa, considerando a nossa desigualdade estruturada, estruturante, né, há sempre essa tentativa de fazer retroagir as parcas conquistas democráticas que tivemos. Agora, de alguma maneira, existe já uma experiência, uma memória do nosso processo de democratização que estabelece limites, né? E acho que é importante também a gente identificar que, mesmo nesses clubes de armas, mesmo nesses segmentos que são conservadores, mas não necessariamente são reacionários. Por isso que eu acho importante fazer essa distinção. Eu mesmo sou conservador no momento em que eu falo da democracia, eu quero conservar a democracia. Agora, já os reacionários são problemáticos, me parece que nesse momento ainda estão desarticulados, né, do ponto de vista político. Uhum. Roberto, como é que o Exército e a Polícia Federal encaram esse empoderamento armado da sociedade civil, hein? Tem controle sobre isso? Não tem? Como é que é? Olha, antigamente a gente tinha uma paridade, por exemplo, de aquisição de armas de fogo. A pessoa que queria portar uma arma de fogo, ela ia até a Polícia Federal e fazia o pedido. Você tinha uma análise subjetiva, que você olhava e falava, poxa, essa pessoa precisa realmente de 2 armas de fogo? Precisa de 3 armas de fogo? Se o analista, a autoridade policial acreditasse que sim, ela autorizava. Desde o início do governo Bolsonaro, acabou essa subjetividade, essa análise individual da necessidade, e passou-se a prever objetivamente que a pessoa chegasse lá, ela poderia adquirir 4 armas de fogo e pronto. Ponto final. Ocorre que as pessoas não querem 4 armas de fogo para terem na sua casa para defesa pessoal. O que eu encontrei no livro é que as pessoas querem andar armadas. E o presidente Bolsonaro tentou, por diversas vezes, através de decretos, portarias, instruções normativas, permitir ou fragilizar essa análise da Polícia Federal ainda mais para permitir que as pessoas circulassem armadas. Houve resistência da sociedade civil, inclusive de parlamentares, através de decretos legislativos, conseguiram derrubar. O presidente da República, como ele viu que havia uma resistência muito grande a esse tipo de modificação através do Estatuto de Desarmamento, ele decidiu ir por outro caminho, que é justamente o caminho do tiro desportivo, que não estão previstas, que tem lacunas previstas no Estatuto do Desarmamento que permitem que se faça essa modificação através de portarias do Exército. E ali você permitiu que as pessoas circulassem armadas e agora você teve uma grande quantidade de pessoas entrando, como eu disse, para os CACs. E ele previu, na última mudança legislativa, que cada CAC desse pudesse adquirir até 30 armas de fogo de uso restrito, a gente está falando em fuzis, e até 30 armas não restritas. A gente está falando que cada CAC poderia adquirir até 60 armas de fogo. Até 180 mil munições por ano. E aí vem um perigo. O que a Polícia Federal, respondendo a sua pergunta, o que a Polícia Federal e o Exército fazem? A Polícia Federal continuou cumprindo a sua função, fazendo análise, e a demanda teve um crescimento, mas não explodiu como a do Exército. O Exército teve um aumento impressionante no número de aquisição de armas de fogo, no número de abertura de clubes de tiro, no número de pessoas inscritas como CACs, e, ao mesmo tempo, diminuiu o número de fiscalizações do Exército. O Exército só fiscalizou, segundo dados levantados pelo Instituto Igarapé, cerca de 2% dos arsenais existentes no país no ano de 2021. O número de
militares alocados para esse tipo de função diminuiu. A verba disponível para esse tipo de trabalho diminuiu. Então, o grande problema que a gente tem hoje é esse. A gente tem uma explosão no número de armas de fogo, número de arsenais nas mãos das pessoas. A gente tem um aumento impressionante no número de pessoas, no número de tiros, e a fiscalização está indo justamente em sentido contrário. Então, a gente tem um mercado com mais armas, mais fragilizado, menos controlado, e aí é que acontece aquilo que eu e Lênin falamos anteriormente. A conexão entre os mercados legal e ilegal passa a ser uma forma de determinados grupos criminosos acessarem armamentos de forma mais barata. Eu acho que a gente tem que abordar isso, porque você adquirir um fuzil no mercado exterior, ele custa 50, 60 mil reais. Ele tem que entrar pela via marítima, aérea ou terrestre. Você passa por fiscalizações, a perda é prevista nesse custo. Hoje, um fuzil no mercado interno é comprado por um CAC por cerca de 20 mil reais. Você não precisa atravessar uma fronteira, você não precisa fazer nada, você pode usar um laranja. Entendeu? Esse é o perigo. Essa é a dinâmica. E sem falar munições. Munições e ainda dividido em 10 prestações. Né? Não, 10 prestações. Eu tenho exemplo, eu tenho um caso que vai ser conhecido já de uma pessoa que está produzindo um documentário, que ela comprou um fuzil pelo WhatsApp. Chegou pelo correio na casa dela, ela nunca pegou no fuzil. Nossa. É loucura. Pois é, isso é muito grave, porque a gente sabe, pelas pesquisas que a gente faz, que o mercado de drogas e armas eles estão, né, de certa forma, vinculados, e o mercado de armas no Rio de Janeiro ele é provido muitas vezes por agentes de segurança pública, né, que armam em situação de desvio, né, agentes de segurança pública em situação de desvio. Muitas vezes eles armam criminosos, e agora o que a gente está percebendo é que há a possibilidade de concorrência, ou seja, mais gente oferecendo armas, né, para esse universo, onde, inclusive, é muito comum o aluguel de fuzis, né, o aluguel por semana de fuzis. Então, você tem a possibilidade de um incremento de conflitos a partir dessas armas, isso pensando nas regiões urbanas. Quando a gente pensa nas dinâmicas do campo, as motivações são outras e as possibilidades são outras, ou quando você pensa setores profissionais menos abastados, como, por exemplo, seguranças de supermercado, seguranças de maneira geral, né, que com essa descrição que o Roberto nos apresentou, de que as pessoas podem transitar pela cidade a partir da vinculação a mais de um clube de tiros, você tem uma população armada e pretensamente, supostamente empoderada, né? E não por acaso a gente percebe um aumento, né, de disparos, de ferimentos ou mesmo de homicídios envolvendo atores desse quilate. Então, Lenin, nós temos acompanhado, quer dizer, primeiro tem as manifestações, vamos dizer assim, do crime organizado mesmo, né? Quer dizer, esses grupos fortemente armados que invadem uma cidade, assaltam bancos, tocam fogo em caminhões para impedir o acesso da polícia, tal. Esses estão carregando armamento pesado, né? Além deles, a gente tem, por exemplo, garimpeiros no Xingu que vão atirar nas comunidades indígenas, né? Exatamente. Nós temos vários tipos de violência, né, que mostram que a capacidade de regulação, de controle, de limitar essa violência foi fragilizada também. Esse é um lado da história, que é o narcotráfico, o garimpo ilegal, né? Mas nós não estamos falando aí das milícias. Eu entendo que não, né? Quer dizer, as milícias como essas que controlam metade do Rio de Janeiro, elas também estão armadas, né? E aí nós temos essa fluidez de circulação entre os militares aposentados e da ativa, os policiais aposentados e da ativa. Exato. Quer dizer, tem esse lado também. Mas a minha pergunta vai no sentido do grupo fascista mesmo, né? Quer dizer, nós temos hoje uns 18% da população brasileira que é identificada como fascista. São mais de 20 milhões de pessoas. Esse pessoal também está comprando arma? Nós podemos esperar algum tipo de reação
aos apelos que o presidente está fazendo ao cidadão de bem, que armado pode defender o seu governo, a liberdade e a democracia? Olha, esses segmentos certamente estão se armando, até pelas facilidades que estão colocadas, né? Mas, como a gente está chamando a atenção, a possibilidade de ter um projeto político, no sentido de que o armamento seja uma garantia, um elemento constitutivo dessa ação política, não me parece disponível do ponto de vista de uma pesquisa. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com evidências, né? Então, qualquer ilação nessa direção, eu quero me esquivar. O que sim eu percebo é que esses segmentos, esses setores, no momento que se armam e em variadas situações, eles podem fazer uso do armamento para infligir dignidades individuais, pessoais, dependendo das circunstâncias, dependendo do lugar, né? Dependendo de contra quem eles estão se surgindo, até porque são setores que estão atentos ao nosso padrão de desigualdade. Uma coisa é matar um mendigo, outra coisa é matar um professor universitário, né? Uma coisa é matar um favelado, outra coisa é atirar num morador nos Jardins Paulistas, no Leblon, no Rio de Janeiro, né? Ou nos lugares mais bem quinhoados de Porto Alegre, Santa Catarina, né? Ou seja, esses segmentos, eles têm, por assim dizer, um discurso um tanto quanto dúbio, né? Eles são pretensamente contra o Estado, né? O Estado liberal, mas são muito ciosos da ação do Estado enquanto força repressiva e temem essa força repressiva contra eles mesmos. Então, a busca sempre será se aproximar de setores empoderados, policiais militares, policiais civis, eventualmente pessoas das Forças Armadas, né? E constituir grupos, matilhas locais para ação que, inclusive, busque invisibilizar, né, esses indivíduos, né? Ou seja, são covardes desse ponto de vista. Isso é uma certa semelhança com um processo que aconteceu na Colômbia, né? Quer dizer, de difusão, vamos dizer assim, de grupos armados na sociedade e tal. E eu vou perguntar depois para o Roberto se os serviços de inteligência do Exército, da Polícia, acompanham esses clubes de tiro, se tem algum tipo de análise que indique alguma ameaça. Mas antes disso, vamos fazer mais um intervalo em função da lei eleitoral. Roberto, então, os serviços de inteligência estão monitorando esses clubes de tiro, estão monitorando essa gente armada ou não? Olha, eu não tenho dados, justamente por serem serviços de inteligência, dificilmente a gente vai saber o que eles estão fazendo ou deixando de fazer, mas eu acredito que haja um monitoramento, haja inclusive investigações em andamento, buscando evitar essa conexão entre o mercado legal e ilegal. Eu vejo entre colegas de profissão, e eu vejo muita preocupação com os efeitos que esse derramamento de armas na sociedade vai ter, porque apesar de existir um número expressivo de policiais que apoiam o governo, apoiam essa política armamentista, também há um número grande de profissionais que se preocupa da forma como isso vai fragilizar o trabalho do profissional de segurança pública. E esse é um ponto que eu tenho falado muito para colegas de profissão, inclusive eu tive a oportunidade de falar no Senado Federal, na instalação da Frente Parlamentar, citando um caso que ocorreu no sul do país, onde os policiais federais, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão por um crime de lavagem de dinheiro, quer dizer, um crime não violento, onde não se espera uma reação violenta da pessoa, até porque não há prisão, onde os policiais federais foram recebidos a tiro. Um policial federal foi baleado 2 vezes, não foi a óbito, a pessoa conseguiu ser rendida, foi presa, e a pessoa era um CAC,
e alegou que acreditou que todos aqueles homens de preto com roupa escrito Polícia Federal eram criminosos tentando roubar as armas dele. Então, a gente tem essa preocupação de como isso vai fragilizar o nosso trabalho, a gente pontua bastante isso, mas eu acho que tem um ponto aí que é ligado aos clubes de tiro, que é essencial, porque as armas a gente ainda consegue rastrear. As munições são impossíveis, porque as munições só são numeradas quando são vendidas para órgãos de segurança, elas podem ser recarregadas por clubes de tiro, a gente não sabe para onde essas munições vão. Para você ter uma ideia do tamanho desse problema, tem um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, no Rio de Janeiro, 42% das munições apreendidas em locais de crime são de fabricação nacional, são da CBC. E não se sabe como elas chegaram no local de crime. A gente não conhece o circuito das munições. A gente fabrica as munições, a gente se mata com as munições e a gente sequer sabe o que está acontecendo. E o projeto que o governo federal botou para ser votado, ele acaba com toda a numeração de munição. Quer dizer, nem as munições vendidas por órgãos de segurança pública serão numeradas. E isso é importante, só para exemplificar, para você ver dois casos emblemáticos, que foi o assassinato da juíza Patrícia Scioli, onde se conseguiu chegar aos autores porque as munições eram numeradas. Opa! Cadê o... Voltou? Estão me ouvindo? Cadê o Roberto? Volta aí. Aí, voltou. Roberto, você está me ouvindo? Patrícia Scioli, vamos lá. Acho que ele não está ouvindo agora. Acho que travou tudo aqui. Não, agora está ouvindo. Você consegue terminar o seu raciocínio? Lenin, vamos continuar, ele volta. Ele volta. Não, mas é interessante o que ele está falando, né? Que no caso da Patrícia Scioli, foi possível chegar nos autores, né, do atentado, em função de serem servidores públicos, né, e ter a numeração da munição, e que isso não é muito comum. Né? Salvo engano, no episódio da morte da vereadora Marielle Franco, os armamentos, a munição, ela não estava possibilitando chegar, né, nessa autoria. Foram outros elementos que permitiram chegar no Lessa, né, no Rogério Lessa. Mas continua aí, parece que caiu aí a conexão, o hotel. Mas só para vocês entenderem, eu estava falando sobre a juíza Patrícia Scioli, as munições vendidas para a Polícia Militar, elas eram numeradas. E foram vendidas em lote de 10 mil munições. Qual a importância disso? Através do rastreamento, percebeu-se que aquela munição era parte do lote tal, vendida para a Polícia Militar e que foi distribuída para tais batalhões. Você conseguiu diminuir o âmbito da investigação e falar, olha, saiu dali, como isso aconteceu. Chegou-se aos mandantes e os autores do crime, que eram policiais militares vinculados ao batalhão de São Gonçalo. Em contrapartida, você vê o assassinato da vereadora Marielle. A munição foi comprada pela Polícia Federal, mas dentro de um lote de 2,5 milhões de munições, que foi distribuída para todo o país. Você não tem como diminuir, você não tem como ter um controle sobre isso. Onde foi desviado? O que aconteceu? Como chegou nas mãos dos criminosos? E esse lote específico, ele foi desviado e foi usado em vários crimes pelo país. Então, essa é a importância da gente ter um controle, um rastreio das munições, para evitar os desvios que acontecem, como o próprio Lenin pontuou anteriormente. A gente tem servidores da área de segurança pública que, infelizmente, cometem esse tipo de crime, desviam para criminosos munições e armamento, mas a gente também tem que saber se está havendo desvio nas lojas, no comércio, no clube de tiro, ou até mesmo na indústria. E tem um dado também que é muito, muito interessante e apavorante ao mesmo tempo, é que a gente tem uma das maiores indústrias armamentistas do mundo. O Brasil hoje ele é o terceiro maior exportador de armas leves do mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da Itália. E nós somos um país que vive uma crise constante de violência armada. A gente tem indústria, a gente produz as armas, a gente se mata
com as nossas armas. E a gente não quer controlar, não quer conhecer esse circuito, a gente quer fragilizar ainda mais o controle sobre isso. É algo a se pensar, sabe? Eu acho que é um problema nosso. Ao invés de a gente ficar pensando no que os outros países estão fazendo conosco, estão facilitando a entrada de armas aqui ou não, a gente primeiro tem que resolver os nossos próprios problemas. Eles estão aqui. É o descontrole, é o lobby constante, e a gente vai ter que enfrentar esse desafio. Então, eu quero agora dizer para vocês que está chegando ao final o nosso papo. É um papo rápido, é um papo interessante. Eu queria deixar 1 minuto para cada um de vocês, né? Pensando assim, o futuro, qual é a proposta, a principal proposta que vocês têm em relação a essa situação que nós estamos discutindo? Lênin, você quer começar? Tudo bem, quero finalizar agradecendo a oportunidade. Tive aqui a oportunidade de ouvir o Roberto, conhecê-lo e aprender um monte de coisa, foi muito legal. E olha, estamos falando sobre inteligência, né? Sobre a atuação das polícias. Olha, eu diria que existe, né, uma esfera da inteligência institucional, mas que ela é essencialmente corporativa, né, voltada para os interesses da corporação e lidar com um alcance muito limitado dessas informações, muitas vezes para resolver problemas e não ter uma visão sistêmica, não para contribuir, né, com informações sistêmicas para o conjunto das agências de segurança. Existe muita disputa, né, entre as agências policiais, de maneira que não se compartilha informação. Eu acredito que o caminho que a gente tem é de compreender esse fenômeno e transformar isso em um valor dentro dessas corporações, dessas instituições, no sentido de ter um controle efetivo, né? Um controle efetivo e, do ponto de vista da legislação, suspender essa loucura que o Roberto chamou a atenção, né? Nos instruiu aqui acerca do que foi feito em nome dos clubes de tiros, do tiro esportivo, né? E que, de certa forma, está fragilizando o nosso espaço público e trazendo riscos para as relações sociais de conjunto. Roberto, sua palavra. Agradecer o excelente papo que a gente teve aqui, a oportunidade de conhecê-los, a oportunidade de a gente ter essa conversa tão importante, porque, infelizmente, as pessoas, hoje, apesar da gente ter uma enxurrada de informações, a gente tem muita fake news, a gente tem muita desinformação, e esse papo aqui é uma ferramenta para a gente levar informação de qualidade para as pessoas e fazer com que elas cheguem às suas próprias conclusões e entendam os cenários que a gente está vivendo. Hoje, eu acho que a gente vive, nos últimos 4 anos, um desmonte na questão da legislação com relação à arma de fogo, e a gente tem agora uma tentativa de um desmonte total, que é esse projeto 3723, que está em análise no Senado. Eu acho importante que a gente evite que esse projeto seja aprovado a qualquer custo, porque esse projeto, para vocês terem noção, ele permite que todo atirador desportivo possa recarregar munições em casa. A gente está falando em 450 mil fábricas caseiras de munições, acaba com o controle sobre circulação de armas de fogo e munições, o rastreio, né, através da numeração, e dá porte de armas de fogo definitivo para mais de 500 mil de pessoas. A gente está falando num desmonte total do Estatuto de Desarmamento. A gente tem que ter justamente o contrário, a gente tem que aperfeiçoar a legislação que a gente tem. O Estatuto de Desarmamento ele não é perfeito, ele tem muita coisa a ser aperfeiçoada. Mas primeiro a gente tem que lutar contra esse desmonte. E aí sim, a gente melhorar a legislação para ter maior controle, para a gente conhecer o circuito das armas, para a gente conhecer para onde elas vão, onde estão ocorrendo os desvios e quem a gente tem que punir que está cometendo esse tipo de crime. E isso é muito importante, porque a gente está falando em pessoas que estão andando armadas nas ruas e estão atirando nas outras por discussões banais. A gente tem vários casos recentes, nos últimos meses, onde brigas de trânsito, um atirou no outro. Uma pessoa em São Gonçalo que viu um vizinho correndo, achou que era um criminoso e disparou uma arma de fogo e matou a pessoa. A gente está falando sobre isso. É um problema sério que a gente tem que abordar e que vai afetar a nossa sociedade pelas próximas décadas.
Não é um problema que a gente vai resolver agora, para daqui a 2 anos, não. A gente vai ter que tratar sobre isso, porque vamos ter um problema muito sério pela frente. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Roberto Shoa e ao Lenin Pires pelo papo excelente e esclarecedor que nós tivemos, meio assustador também, mas enfim, precisamos encarar isso. E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.